Olá, que prazer, que alegria estar com você, mais esta oportunidade e através desse programa a gente poder abordar algumas questões relativas ao Evangelho da Graça de Deus. Nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e não estar envolvido com essas questões da religião, porque você sabe a diferença. Evangelho é o que Deus faz, religião é o que nós fazemos. O que Deus faz, Ele faz para nos alcançar. O que nós fazemos tentando alcançar, mas não conseguimos porque nossos esforços são muito curtos para chegar até Deus. Agora você pode ser um parceiro nosso aqui neste programa, na divulgação dele, e nós gostaríamos muito que você participasse como parceiro, divulgando através da rede social, das redes sociais, ou a possibilidade de que outras pessoas pudessem conhecer deste Evangelho. Nós contamos com a sua colaboração e esperamos que a graça do Senhor entre na sua casa e que você viva uma vida na dependência de Jesus Cristo. Já que a gente volta para algumas considerações. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Nossa caminhada tem sido sempre dentro da carta aos Efésios, no sentido de ver o propósito de Deus diante da nossa salvação, ou daquilo que Ele fez por nós para que nós pudéssemos caminhar na vida cristã de modo o mais adequado e que corresponda ao amor que Ele tem por nós. Nós vamos olhar aqui algumas coisas ligadas a pontos de vista positivos que o apóstolo Paulo falou nesta carta aos Efésios. Coisas que devem fazer parte do nosso modo de andar. No capítulo 4, no verso 15, o apóstolo chama a atenção dizendo o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele vai dizendo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Primeira questão, nós precisamos crescer. Crescer em quê? Em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Pedro, na sua última epístola, capítulo 3, ele diz assim: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter um crescimento espiritual e ele não vai acontecer simplesmente conhecendo teologia e conhecendo
história, isso é importante? É importante. Mas crescer em tudo naquele. Crescer num relacionamento, num envolvimento, numa intimidade com Cristo. Crescer nesta relação afetuosa com o Senhor Jesus Cristo. Mas como, Glênio? No mundo espiritual, nós temos as formas de relacionamento também são espirituais. No mundo físico, a gente conhece com os sentidos. Mas no mundo espiritual tem um elemento fé. Fé na palavra de Deus. E nós aí somos trabalhados esta afirmação, crescer em tudo naquele que é o cabeça. A segunda palavra que o apóstolo Paulo fala aqui é no capítulo 4 de Efésios 29, ele diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que fira, nenhuma palavra que magoe, nenhuma palavra que traga desconforto, que entristeça, que gere constrangimento. Este é o sentido da palavra torpe, aquilo que é apodrecido e que apodrece, que contamina, que tem uma qualidade ruim, que gera um mal-estar. É o sentido da palavra sapros no grego. Não saia da vossa boca nada que traga um mal-estar no meio onde você viva. Mas aquilo, como ele diz aqui, que produza edificação, que gere crescimento, que transmita graça nos que a ouvem. Então, quando você e eu falamos na nossa família, no meio dos nossos amigos, a nossa palavra, ela tem um poder muito forte. Ela pode curar, ela pode adoecer, ela pode gerar bem-estar ou ela pode simplesmente produzir uma situação de muito ressentimento. Aquilo fica ali. E ele está chamando de coisas positivas. Olha, não deixe que a sua boca seja um castelo de maldições, mas que ela seja realmente um palácio de construções. Uma terceira questão que o apóstolo Paulo vai dizer aí no verso 28 do capítulo 4, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Esse versículo tem algumas coisas a chamar a atenção. Aquele que furtava, aquele que pegava o que não era seu, aquele que tirava as propinas, levando vantagem
Cuidado com isto. Não faça isto. Trabalhe. Trabalhe. Seja capaz de produzir. E produzir o que é bom, para que tenha com que acudir ao que passa por necessidade. Uma das coisas para que o dinheiro serve é ser parte do projeto de auxiliar aqueles que estão passando por necessidade. Eu preciso ser um mordomo, um administrador das coisas, porque eu vim aqui para a Terra, mas eu não vou levar nada daqui. Então o Evangelho tem a ver com uma transformação de vida por meio da obra de Jesus Cristo, que o Senhor foi para a cruz para nos salvar de nós mesmos, salvar do nosso egoísmo, da nossa possessividade, da nossa avareza, e assim nós possamos, de alguma maneira, contribuir com aqueles que precisam. Se nós formos mais solidários neste mundo, nós vamos verificar como é possível gerar um ambiente mais adequado. Ainda, ele diz aqui que nós devemos crescer em tudo, nós devemos transmitir palavras saudáveis, palavras que edificam, nós devemos socorrer aos que precisam, aos necessitados. E uma outra questão que ele levanta aqui, no capítulo 5, versículo 4, é que não convém que nós tenhamos conversações ruins, torpes, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Ligada àquela questão, não saia da vossa boca palavra torpe, ele volta aqui de novo a dizer, não é conveniente uma conversação que traz prejuízo quando você inventa histórias a respeito de alguém, quando você denigre a vida de alguém, quando você cria certas invenções para talvez até saborear melhor, porque o sentido do ciúme, da inveja, geram essas questões de palavras que não convêm, e ele usa também aqui nem palavras vãs, conversas que não produzem nada, e chocarrices, pilérias, bobagens, que pode até matar o tempo, mas também mata a alma, destrói, traz muita picuinha, mas aí ele usa a palavra dizendo mais ações de graças, mais gratidão, mais uma linguagem positiva de edificação, de traduzir o sentimento de que você não é vítima das circunstâncias. A gratidão é muito rara. A gente sabe que talvez seja essa a proporção que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. E é muito comum na gente reclamar, murmurar. Nós temos assim uma tendência de sindicato, de ficar simplesmente pisoteando e criticando, mas
este pensamento de falar uma linguagem mais positiva é muito profícuo, é muito produtivo para a construção de família saudável, de relacionamentos saudáveis, de amizades saudáveis. Nós vamos dar uma paradinha agora e daqui a pouco eu volto ainda falando em outras coisas positivas que o apóstolo Paulo fala nesta carta. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. Aqui está a nossa dica da semana aqui, da nossa estante. A vida que nasce da morte. Theodore Haggray. Este foi um dos primeiros livros que eu li sobre esta vida da obra de Deus, a obra de Deus. Ele fala aqui a aplicação dos 3 aspectos da cruz que pode revolucionar a vida cristã. É uma obra muito preciosa. A vida que nasce da morte. Adão foi uma criatura divina que pecou. E o pecado dele infestou a raça. E nós somos uma raça contaminada, com uma perversão inata, com uma rebeldia coletiva, com um egoísmo contumaz. E nós precisamos ser transformados. A educação pode reformar uma pessoa, mas ela não tem o poder de transformar. A transformação ou a regeneração é uma obra divina, não é obra de religião. Até posso dizer assim, a educação conforma, a religião reforma, mas o evangelho transforma. É algo muito maior. E esse é um livro que nós indicamos de boca cheia. Eu estava falando anteriormente sobre essas questões positivas que o apóstolo Paulo nos chama a atenção na carta aos Efésios: crescer em tudo, aquele que é o cabeça, transmitir palavras que edificam aos outros, socorrer aqueles que carecem, que precisam, ter uma linguagem de ações de graças, uma linguagem graciosa, uma linguagem que ajude na medida que a propositura seja de gratidão. E depois ele vai uma outra ordem positiva do apóstolo Paulo, é que ele diz andar prudentemente como sábio. Ele usa aqui no capítulo 5, versículo 5 de Efésios, ele está dizendo: portanto, vede prudentemente
como andais, não como nécios, como tolos, como imbecilizados, como descabeçados, e sim como sábios. É a capacidade de viver remindo as oportunidades, os dias. Os dias são difíceis, são maus. Então nós precisamos aprender a viver de tal maneira que nós tenhamos oportunidade de ser parte da solução dos problemas das pessoas e não parte dos problemas. Onde nós possamos realizar algo em benefício daqueles que estão precisando. Vede prudentemente como vocês estão andando, não como pessoas insensatas, sem bom senso, preocupadas em partidos, em levar vantagem, mas sim em mostrar a suficiência do Senhor Jesus Cristo. Uma outra palavra que ele vai dizer aqui no capítulo 5, verso 17 de Efésios, é a seguinte: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Agir segundo a vontade de Deus. Procurar saber a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nós temos no Pai Nosso aquela oração que é uma espécie de viagem de trem, onde temos algumas estações que a gente vai parando e vai desfrutando, porque aquilo não deve ser uma coisa repetitiva. Ele deve ser uma orientação para que nós, em cada estação daquelas, nós possamos estar aproveitando para intercessão, para olhar o mundo. E há um momento ali, o Pai Nosso, que nós temos um Pai que é de uma família, um Pai de um povo. Este povo está espalhado em várias comunidades, em vários sistemas. Esse não é... As igrejas, elas não detêm a capacidade de ser únicas, aquela minha igreja, aquela outra igreja. Não, o povo de Deus, ele está muito difuso aí. Nem toda comunidade pode dizer assim, aqui está todo mundo aqui é nova criatura em Cristo Jesus. Mas o povo de Deus está por aí, o Pai é nosso, e é Ele quem santifica o nome dEle. E nós pedimos a Ele: venha o teu governo, a tua direção, venha sobre nós, dirigir as nossas vidas, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu acho que esta oração é muito séria. Eu quero estar dentro da vontade de Deus. Jesus disse uma ocasião: eu nada faço de mim mesmo, mas tudo quanto o Pai me diz, eu falo, eu faço. Ele está mostrando que ele dependia da vontade de Deus. Ele buscava a vontade de Deus. E agir segundo a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer. Muitas vezes eu ajo intempestivamente e vejo as consequências que geram muito problema. Então ele diz aqui nesse texto que nós devemos procurar compreender qual é a vontade do Senhor. A palavra compreender aqui tem o sentido exatamente no sentido de buscar, de colocar uma percepção com aquilo que está aí. Nós temos que ter esta condição, unir a nossa mente com esta realidade.
e buscar a vontade do Senhor. E finalmente aqui o apóstolo Paulo usa mais uma outra palavra positiva no capítulo 6, versículo 6 de Efésios, quando ele diz assim que os servos devem servir aos seus senhores, devem servir aos seus patrões, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade dele, a vontade de Deus. De novo, o assunto, a vontade de Deus. E aqui o que ele está chamando a atenção é ser servos de Cristo e não simplesmente empregados de uma firma qualquer, de um patrão qualquer. Quando eu estou trabalhando em um lugar, eu devo ter essa consciência que antes de ser empregado desta determinada empresa ou desse determinado negócio, eu sou servo de Jesus Cristo. Isto empolga. Eu quero contar uma pequena ilustração aqui, rapidinho. Outro dia eu estava viajando e alguém passou e me fez sinal de que alguma coisa estava acontecendo com o meu pneu. Eu fiquei preocupado porque hoje tem muita gente que faz isso e é assaltante. Mas eu parei e olhei o pneu, estava tudo ok. Andando mais um pouco, uma outra pessoa fez sinal de que alguma coisa estava errada no meu carro. Eu parei num posto, pedi o borracheiro que estava ali por perto levantar, olhar e ninguém viu nada. Andei mais um pedaço e aí um terceiro pessoa fez sinal e eu parei num lugar, eu disse, deve estar acontecendo alguma coisa. E de repente vem uma pessoa, um homem forte, e eu fiquei com medo de ser um assalto. E este homem chegou muito bondosamente e disse, olha, estava saindo um fogo debaixo do seu carro. E ele parou lá na frente, veio, se prontificou, ele ergueu um pouco o carro e foi lá e consertou um fio que havia se desligado. E quando eu fui agradecer, eu percebi que ali estava um filho de Deus realmente transformado, que estava preocupado com a minha vida. Não simplesmente alertando, mas é isto que, como servos de Cristo, ele estava reagindo com o amor de Cristo para ajudar aquele que está passando por alguma dificuldade. Nosso objetivo aqui é saber que Jesus Cristo nos salvou e nos salva, não para simplesmente nós vivermos uma vida melhor, mas para vivermos para a glória dele, vivermos para servir os outros, crescendo em tudo, transmitindo graça na edificação, socorrendo aqueles que precisam, tendo uma linguagem de construção, andando com sabedoria, buscando a vontade de Deus, como servos de Cristo e sendo instrumentos de solução para este mundo. No próximo programa, nós vamos estar olhando outro ponto. Eu quero desejar a você, de coração para coração, a suficiência de Jesus Cristo na sua vida e não simplesmente a participação em um sistema religioso. Deus abençoe profundamente a sua vida.